Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que o dia de hoje seja um dia de reflexão, de aprendizado e só de alegrias. Vamos para o Evangelho de hoje, do Fonte Viva, no capítulo 153. Ouçamos. E logo os chamou. Está na Marcos, capítulo 1, versículo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem relacionada ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Então, dentro do cristianismo, em alguns círculos, eles interpretam aquela passagem quando Jesus foi se encontrar com os discípulos, os chamou, interpretada como se fosse só para que eles se ligassem ao ministério religioso, só a religião. E não, ele vai nos colocar aqui em algumas situações o porquê, o que significa quando Jesus nos chama, quando a gente tem um encontro com Jesus, para que serve, o que o seu evangelho nos traz como ensinamento, como reflexão. Então ele coloca assim: todavia podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. Quer dizer, em cada momento em que estamos aqui na Terra, em cada acontecimento no nosso dia a dia, sempre vai existir um chamamento naquela situação que Deus, através de Jesus, está querendo nos chamar para a caridade, para o trabalho, para o amor. Então ele coloca que no templo familiar é onde surgem os problemas difíceis. Quer dizer, na nossa família, com parentes, do mesmo sangue, no mesmo teto, vêm as dificuldades. Quem já não ouviu falar que é na família que estão as nossas maiores dificuldades e provações? Com certeza. Será que é por acaso que cada um de nós nasceu em determinada família? Diante do companheiro desconhecido que pede cooperação. Aí vem quando é uma pessoa que não é do nosso sangue, não é família, no caso, aqui na Terra, vem alguém pedir socorro, pedir ajuda. Como nós nos comportamos diante desses acontecimentos? À frente do adversário, que espera entendimento e tolerância. Quer dizer, quando é aquela pessoa que nos é adversário, não é comum a nós, aí seria o momento de nós estarmos exercitando o nosso entendimento, já o nosso despertar e a tolerância, a paciência, que não é fácil. Aqui ninguém está falando que isso é fácil, mas é o que Jesus está tentando nos despertar, para que a gente tente de alguma maneira entender esses porquês e tentar de alguma maneira colocar em prática. Ao pé do enfermo, quer dizer, aos pés de quem está doente, ele é aquele que aguarda assistência e carinho. Quando tem alguém doente precisando da ajuda, como eu lido com isso? De que maneira eu posso estar auxiliando, transmitindo carinho e auxílio? Como eu me comporto diante do enfermo, do doente? A face do ignorante que reclama socorro e ensinamento. Lógico, a gente fala ignorante, aquele que ainda não está acordado para a realidade, para a nossa verdadeira função aqui na Terra, a nossa tarefa aqui, a nossa meta aqui no planeta. Eu posso estar levando, sim, luz, entendimento, ensinamento. Só que aquele também só vai absorver o ensinamento, a luz, o socorro, se ele quiser. Mas aquele nos pede que a gente leve, que de alguma maneira a gente dê esse socorro e esse ensinamento. Então, que nós façamos a nossa parte. Junto à criança que roga bondade e compreensão.
que muitas vezes a criança está precisando de um direcionamento, de uma luz, né, de um encaminhamento. E sim, está nas nossas mãos sermos esse apoio, esse esteio, para que a criança conheça o caminho do amor, da verdade, da caridade. Por onde formos, por onde nós nos colocarmos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. E aí ele nos coloca a tarefa, a nossa missão aqui na Terra é por onde nós caminharmos. O nosso testemunho é aonde nós estivermos vivenciando. Na cidade que você estiver vivenciando, na casa, no lar que você foi colocado por Deus, no trabalho, talvez com aqueles colegas difíceis, que de alguma maneira vai nos ensinar a termos mais tolerância, paciência e muitas vezes até compreensão da dificuldade, né, do próximo, que a gente coloca como pessoas muitas vezes difíceis. E nas menores experiências da nossa caminhada, do nosso dia a dia, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Então, essa mensagem é para que a gente não deixe de entender que estamos aqui para praticar o bem, que tenhamos mais amor no coração, que o nosso papel como cristãos, como encarnados, é levar amor, levar caridade, levar o bem, o entendimento por onde nós passarmos, que não sejamos aquele que vem só para semear a discórdia, jogar fogo na lenha, para separar, que sejamos os que agregam, que juntam e não os que separam, que levam mais explosão, mais desagregação, que desagrega, que não sejamos esses. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé. Então, o mundo aqui, a nossa passagem por aqui, é para que de alguma maneira a gente encontre o santuário, o berço, para a gente colocar em prática o que? A nossa fé. A nossa fé verdadeira nessa força maior, nesse Pai maior, no nosso Mestre Jesus, que estão sempre do nosso lado. Jesus nos deixou seus ensinamentos, mas que a gente possa estar de alguma maneira colocando em prática, tentando vivenciar o seu evangelho no dia a dia. E também ele coloca que na humanidade a nossa própria família. Então que a gente entenda que família não é só a nossa de sangue. Família, somos todos, a humanidade, que nem está colocando aqui no texto, porque perante Deus todos somos irmãos. Então, se queremos chegar até Ele, que a gente nunca relegue o nosso próximo, mesmo que de alguma maneira a gente não tenha muita afinidade, não tenha muito carinho, mas que a gente sempre torça, se a gente não sente, não quer ajudar, mas que a gente também não atrapalhe, que a gente não deseje o mal, que a gente tenha dentro do coração só sentimentos bons, que a gente consiga de alguma maneira torcer pela felicidade do próximo, que a gente tenha dentro do coração esses sentimentos bons. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as dificuldades do dia a dia, né, as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor. Aí ele pede para que a gente não esqueça da palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Então é para que a gente não se esqueça do que Jesus nos deixou, o seu evangelho de amor, de caridade, de bondade. Hoje e sempre, se queremos chegar até Deus, se queremos a felicidade eterna, se queremos ser felizes hoje,
Não podemos esquecer o que ele está tentando nos alertar. Não deixe que a raiva, a ira, o ódio se instale dentro do seu coração. Busque mais o exemplo de Jesus, que passou aqui por tanto tempo, mas nos deixou o seu legado, nos deixou o seu evangelho de amor, de luz. Então, assim, se a gente quer se espelhar, quer seguir alguém, que a gente siga sempre esse lado. Siga o evangelho de Jesus, siga o amor, a caridade. É difícil porque nós temos as nossas diferenças aqui na Terra, as nossas dificuldades. Mas o chamamento é esse, o despertar é esse. Que a gente busque, assim, tenha mais entendimento, buscando mais luz, mais claridade. Então, assim, o Evangelho nos alerta, conheça a verdade que ela vos libertará. Busque entender os porquês. O Evangelho está aí. Quando a gente começa a entender os porquês do que nós estamos passando, o que está nos acontecendo, a gente deixa de ser muito reclamante, a gente deixa de ser o coitadinho e a gente busca mais essa força interior dentro de nós que vai nos acalentar, que vai nos trazer mais esperança e força. A gente fecha com uma historinha do livro Para que Minha Vida se Transforme. Nossa natureza é o bem, o título da historinha. Monge e discípulos seguiam por uma estrada. Ao passarem por uma ponte, eles viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, colocou a mão dentro da água e tomou o bichinho na mão. Quando ele já estava trazendo o bichinho para fora, esse bichinho, no caso, o escorpião, o picou. E devido à dor, o homem o deixou cair novamente no rio. Só que mesmo assim, ele pegou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem, entrou no rio, colheu o escorpião e o salvou. Quando o monge se juntou aos discípulos na estrada, aí ele foi por eles recebido com perplexidade e pena. Mestre, deve estar doendo muito, eles falaram. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Ele que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a sua mão que o havia salvo. Ele não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários, dos seus discípulos e ele respondeu. O escorpião, ele agiu conforme a sua natureza e eu de acordo com a minha. Faça sempre o bem sem olhar a quem. Fica para reflexão. Paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, com muito carinho, com muito amor, com muita luz. E assim nós vamos todos em um só sentimento e pensamento, enviando muitas vibrações de paz e amor a todos os locais que espalham o Evangelho de Jesus. Vamos vibrando pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, vizinhos, por um caso difícil que a gente possa conhecer. E assim nós vamos também pedindo permissão ao Pai para orar, para vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.